Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Aparição aos 11. Enquanto ainda falavam destas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que essas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem osso, como vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito, para que compreendesse as escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com toda certeza, o evento da ressurreição de Cristo não é uma coisa comum. No entanto, o que aconteceu só uma vez, só uma pessoa ressuscitou. O nosso amigo Lázaro, lá de Betânia, irmão de Marta e Maria, ele reviveu, mas não ressuscitou. O que é a ressurreição? Voltar à vida? Aquele que morreu, viver de novo? Esse é reviver. Então, e o que é ressuscitar? É o que Jesus fez. O problema nosso é que nós não temos um exemplar, né, para a gente comparar, né? Não é verdade? Mas o que é um Cristo ressuscitado? É importante nós percebermos o que Paulo fala, né? Paulo fala de uma matéria espiritual. É uma matéria, mas que não está mais ligada ao tempo e espaço, mas tem um corpo material. E Jesus, como ele é Deus, verdadeiramente homem, aquele corpo que estava na cruz, que foi colocado no túmulo, aquele corpo é Deus. Aqui é um ponto fundamental para nós percebermos. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele tem um corpo humano, uma alma humana e a divindade. Corpo humano, alma humana e divindade. Isso chama-se união hipostática. Quando Jesus morre na cruz, a alma humana de Jesus vai até a mansão dos mortos, libertar aqueles que estavam cativos, que eles não podiam ir para o céu, porque a porta do céu estava fechada por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então, todos os que morreram antes de Jesus, os que eram dignos de Deus, não podiam ir para o céu, estavam na mansão dos mortos. E os que não eram dignos já tinham ido para o inferno de uma vez, né? Mas o que é a mansão dos mortos? É uma antessala do inferno, porque ainda está no poder de Satanás. Foi para lá, naquela parábola de Lázaro, do Lázaro e do rico, né? Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno. O rico estava vendo Lázaro. Mas como é que quem está no inferno vê quem está no céu? Não, porque ele não estava no céu, ele estava no seio de Abraão, na mansão dos mortos. Quando Jesus morre na cruz, a alma humana de Jesus vai lá para a mansão dos mortos, libertar aqueles que estavam cativos desde Adão, que estavam presos na mansão dos mortos. Jesus foi lá para libertá-los. Eles estavam também esperando o Salvador. Mas o corpo humano de Jesus foi para o cemitério, para o túmulo.
Esse corpo humano de Jesus, essa matéria humana do corpo de Jesus, é divino, é Deus. Aquela alma humana de Jesus que foi na mansão dos mortos é Deus. Esse corpo humano de Jesus que foi para o túmulo é Deus, é divino. Não é que contém divindade, é a divindade. Por isso que aquele corpo não poderia passar pela corrupção. Por isso que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque para o judeu, a partir do terceiro dia, o corpo começava a se decompor. Então Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Agora, o que é a ressurreição? Aquela alma humana de Jesus, que desceu à mansão dos mortos, essa alma ela volta e revive o corpo, mas não como Lázaro, mas agora é um corpo transformado em glória. Aquela carne humana de Jesus foi transformada num corpo glorioso, né? Como que uma grande explosão atômica aconteceu naquele momento em que Jesus ressuscita dos mortos, em que essa alma humana volta para o corpo e dá vida a ele, mas agora uma vida transformada numa vida de glória. Agora o corpo de Cristo, a pessoa de Jesus, o corpo humano, a alma humana e a divindade humana não está mais limitada no tempo e no espaço. Ele está, no entanto, que vai dizer lá em João, que na noite de Páscoa, as portas estavam fechadas e ele entrou. Estava fechado e ele entrou. Por quê? Porque não tem mais esse tempo e espaço para aquele corpo glorioso de Jesus. O que nós não temos é uma imagem clara de como é um corpo glorioso. Mas deve ser algo pouco fantástico, né? Porque os discípulos, os apóstolos, eles ficaram espantados, ficaram até com medo, né? Mas a palavra de Deus fala assim, eles estavam transportados de alegria, os apóstolos. Porque imagina o que é ver um homem glorioso na sua frente. Não dá nem para imaginar, né? Está difícil imaginar, né? Não é verdade? Porque o que eles viram é algo assim fantástico. Eles viram a glória de Deus. Viram a glória de Deus. E isso para nós é importante perceber, né? Porque os apóstolos, diante de Jesus glorificado, eles ficaram transpassados. E agora, você não sabe nem o que dizer, né? E fica ver a glória de Deus. É como Jesus lá no Tabor, com Moisés e Elias, que Jesus transfigurou. A transfiguração de Jesus é Jesus mostrando a sua glória, mostrando quem ele é, Deus, um pouquinho da sua glória. Agora, diante dos apóstolos, ele se apresenta, eles veem que é um homem, né, fica todo perturbado, né? Jesus fala, não é um espírito, sou eu mesmo, toca em mim, olha aqui, ó, eu tenho um corpo humano, eu tenho uma alma humana, sou eu mesmo. E para provar para eles, dá peixe, aí eu vou comer para vocês verem que sou eu mesmo, né? Porque era inacreditável. Nós não podemos imaginar Jesus aparecendo para eles como eu estou na frente de vocês aqui. Porque existia um brilho, uma glória em Jesus. Porque agora ele não estava simplesmente como homem na terra. Agora ele é glorioso. Então a presença de Jesus perto deles era uma luz incandescente, sei lá que tamanho de luz que era essa, uma coisa brilhante, que eles identificavam Jesus, mas envolto dentro de uma glória, uma luz. Porque se Jesus aparecesse para eles como eu estou na frente de vocês, não tem o que duvidar, né? Tem que duvidar? Não, é um homem, é uma pessoa, está aqui na sua frente. Agora Jesus não apareceu assim. Ele apareceu como um homem resplandecente de glória. E os apóstolos viram a glória de Deus. Aqui está a grande diferença do Cristo ressuscitado. Não é simplesmente uma pessoa humana. Está certo que ele pode aparecer do jeito que ele quiser, né? Como apareceu para as mulheres, como apareceu para os discípulos de Emaús, né? Ele pode aparecer do jeito que ele quiser.
como um homem ressuscitado, é Deus. Ele até, os discípulos de Emaús pensaram que eles eram estrangeiros. Maria Madalena pensou que ele era o jardineiro, porque ele se escondeu a sua glória e se mostrou a ela. Agora, para os apóstolos aqui não, ele mostrou a sua glória, porque, no entanto, que ele estava pensando que ele estava vendo um espírito. Eles assustaram, eles não estavam identificando. Viram que era Jesus, assim, mas tinha uma luz, tinha uma glória no meio da história. E eles ficaram alegres. Por que eles ficaram alegres? Porque o que morreu ressuscitou? Ou porque diante de Deus não tem um outro jeito de você ficar? Não é verdade? Diante da glória de Deus tem jeito de você ficar triste? A alegria não cabe no coração. O que eles estavam vendo era algo tremendo, de brilhante, de alegria, de paz, de felicidade, de bondade. Eles estavam plenos da glória. Aquilo que eles estavam vendo era algo assim fantástico. Não tem outra coisa a não ser, como a palavra fala, transportados de alegria. Eles estavam plenamente felizes diante daquela situação. E isso para nós é importante a gente perceber, porque toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, toda vez que nós aproximamos de Deus, toda vez que Deus se apresenta para nós numa relação afetiva, que nós sentimos o calor de Deus, o amor de Deus, não tem outra coisa para a gente sentir a não ser alegria, paz. E quantas vezes a gente vai diante de Deus rezando, etc, tal, quando vê o nosso coração se enche de paz, de alegria, a gente até chora, não sei o quê, porque a presença de Deus transborda de alegria o coração. Eles estavam diante do Cristo glorioso, não estava mais diante daquele Jesus que escondeu a sua divindade e se apresentou no meio dos homens durante mais ou menos 30 anos. Agora eles estavam diante de um homem ressuscitado e que ele chega e mostra a sua glória. Porque o Cristo ressuscitado não mostrou toda a sua glória, porque senão ninguém aguentava, matava todo mundo, né? Mas ele mostrou quem ele era, Deus, verdadeiramente Deus. Aqui nesse trecho também tem o que nós vamos celebrar. Está escondido no texto, mas que nós vamos celebrar no domingo, que é Jesus misericordioso, né? Que é aquela situação de Tomé, né? Que aparece Tomé na história 8 dias depois da Páscoa, né? Porque Jesus aqui fala para ele: veja, sou eu mesmo, papai aqui, ó, minha mão, meus pés, meu lado, papai, né? Sou eu mesmo, porque Jesus está mostrando a sua chaga. Então aqui eles percebem, não só vêm, não só se alegram, não só sentem a alegria da presença de Deus no meio deles, mas como eles tocam em Jesus. Esse tocar é algo fundamental na nossa vida. Esse tocar é algo importante na nossa vida. Quando que nós já tocamos em Jesus? Sabe aquele toque que a gente toca em Jesus, na experiência pessoal com Ele? Todos nós aqui já tivemos experiência pessoal com Jesus. Nós não precisamos ser São Tomé, tem que pôr a mão para ver, né? No mineiro tem que aparpar, né? Mas o aparpar Jesus aqui para nós é justamente esse toque na presença de Deus. Que hoje nós caminhamos pela fé e pela experiência. Essa experiência de Deus para nós é a experiência de uma relação pessoal com o Senhor, na fé em que nós experimentamos a sua presença. Nós podemos ficar igualmente felizes e alegres que nem os apóstolos, porque mais do que ver e tocar é sentir. Quantas vezes você já viu pessoas que vai à mesa da comunhão, põe na boca e sai, fica por isso mesmo? Está pegando Jesus? Está pegando Jesus. É corpo, sangue, alma e divindade? É corpo, sangue, alma e divindade. Porque não depende da nossa fé a Eucaristia. A Eucaristia é a Eucaristia pela graça do sacramento. Então, se a pessoa pega a Eucaristia, ela está pegando o corpo, sangue, alma e divindade. Toma aquilo e vai embora para casa e não faz diferença nenhuma. Mas tem pessoas que vai tomar a Eucaristia e põe Jesus na boca e aquilo transforma toda a vida dela, porque aí é a experiência e não o toque.
os apóstolos ficarem radiantes de alegria, porque a glória de Deus se apresentou no meio deles. Não é que eles tocaram em Jesus, é que eles experimentaram Jesus. Experimentaram o Cristo glorioso, experimentaram o Cristo ressuscitado. Nós podemos ter essa experiência no sacrário, essa experiência na missa, essa experiência na nossa oração em casa, no nosso momento de oração, de meditação, de reflexão. Nós podemos ter essa experiência no momento de oração pessoal em casa. Nós precisamos tocar em Jesus, mas não tocar fisicamente com a mão propriamente, mas tocar em Jesus na experiência com o Senhor. Ele está ressuscitado. Aonde está Jesus ressuscitado? Em todo lugar, inclusive no nosso coração, inclusive dentro de nós. Nós não somos templo do Espírito Santo, então Ele está em todo lugar, Ele está em nós. Ele é o Senhor do céu, da terra e dos infernos. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Ele é o Todo-Poderoso. Não tem um lugar que a gente vá que a gente esconde dele. Não é? O Salmo mesmo fala: se eu subir na montanha, lá o Senhor está; se eu descer no vale, o Senhor vai estar lá. Está em todo lugar. E a glória dele resplandece. O que nós precisamos é a sensibilidade nossa do coração de experimentar essa glória. E isso pode ser experimentado a qualquer momento e em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente não precisa plantar bananeira para falar com Deus, nem fazer trabalho na encruzilhada. Nós precisamos clamar, abrir o coração. Então essa experiência que os apóstolos tiveram, que eles ficaram transportados de alegria, nós também podemos ter a qualquer momento, porque o Cristo ressuscitado está em nós. E aquele que tem uma experiência com Cristo ressuscitado, nunca mais esquece e quer mais. Porque também não adianta ter uma experiência, ficou por isso mesmo, né? Eu tive uma experiência há 30 anos atrás. É hoje. Qual foi a minha experiência hoje? Eu sempre digo para o pessoal que se a oração da manhã nossa não for o melhor momento do dia, tem alguma coisa errada na nossa vida. Porque na oração da manhã, onde a gente se coloca à parte, num momento pessoal de intimidade com Deus, invocamos o nome da Trindade, temos ali a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. Se ali não for o melhor momento do nosso dia falando com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, se ali não for o melhor momento com Maria, com os anjos, os santos, na comunhão dos santos, se ali não for a glória, tem alguma coisa errada em nós. Nós precisamos cultivar isso na nossa vida. A força que nós buscamos na vida, a força que nós trabalhamos buscando em Deus, é a nossa oração pessoal. Nós não podemos deixar que as coisas se esvaem na nossa vida. Não podemos deixar que os problemas tomem posse de nós. Não podemos. Olha, eu estive vendo esses dias atrás um vídeo, depois que eu vi que o cara era hindu e eles... Mas uma coisa que ele estava falando lá, que o mundo descobriu: quem medita vive melhor. Quem faz uma meditação, concentra, põe a mente no lugar. Quem para e faz uma meditação, no caso que ele estava falando lá, em relação ao universo, vive melhor e vive bem. Quer dizer, o homem não é só isso, né? Quando você entra na parte mesmo na parte de coach, etc. tal, meditação. Porque eles começam a descobrir que a meditação faz com que a pessoa se liberte de um monte de coisa, etc. Agora imagina a meditação nossa. Quando esse pessoal fala isso, eu falo assim: eles não sabem nada, né? Eles não sabem nada. Porque eles não sabem, não conhecem Jesus, não descobriu o Senhor. Dá dó deles. Eu tenho dó. Porque eles vão num caminho assim, numa luta, sabe, humana para meditar. Nós não precisamos ir numa luta humana para meditar. Nós vamos numa luta da graça, numa comunhão com o Senhor, para uma meditação. Isso faz a maior diferença na nossa vida, sabe, meditar.
E nós vamos encontrar o mesmo Cristo que os apóstolos encontraram, que é o Cristo glorioso, o Cristo ressuscitado. Isso para nós é necessário. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, numa meditação, na oração, na meditação, o Senhor faz conosco o que fez com eles aqui. Abriu-lhes então o Espírito para compreenderes as Escrituras. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, clamamos a sua presença e nos dispomos no Espírito Santo a ser conduzido pelo Espírito, Ele abre a nossa mente. Aí nós vamos entender Deus, entender a palavra, compreender as coisas, vamos mergulhar. Porque muitas vezes, do contrário, nós ficamos na periferia da coisa. Lê o Evangelho, leu a palavra, não entendi direito. Mas por quê? Porque não está rezando, não está meditando. Mas não é o Cristo ressuscitado? Onde está o erro? Em Jesus? Não pode ser. Nós precisamos mergulhar na palavra, clamar ao Senhor, permitir que o Espírito tome posse. A gente muitas vezes quer rezar do jeito que trabalha, né? Correndo. Aí vai dar o quê? Nada. Não é? Tem gente que vai rezar de noite, né? Chega, anda logo, Senhor, porque eu estou com sono. Né? Ou então de manhã cedo, né? Nossa, tem 10 minutos. Deixa eu pular uns 2 salmos aqui, né, Karina? Entende? Como é que a gente trata Deus assim e quer que a nossa vida espiritual seja um reflexo daquilo que aconteceu com os apóstolos, por exemplo? E não pode ser? Pode ser, porque a experiência dos apóstolos é maior do que a experiência da visão, do toque, é a experiência do coração. A alegria não é algo externo, a alegria é algo interno, que flui no nosso coração, fruto daquele contato com Deus dentro de nós. Isso nós podemos conseguir e ter, mas precisamos dar tempo. Reserva 40 minutos, reserva 1 hora, de manhã cedo, levanta mais cedo, faz alguma coisa. Mas nós precisamos nos educar para que a gente tenha essa experiência do Cristo ressuscitado. Porque senão a gente vai ficar dando murro em pão de faca. Não vai dar certo. A experiência dos apóstolos que está aqui não é experiência para nós vermos o que Jesus fez com os apóstolos. É para nós vermos o que Jesus quer fazer conosco. O que Ele quer fazer na nossa vida, para que nós possamos entender todo o caminho de salvação. Irmãos, o que nos leva para o céu é a experiência de Deus, porque é ela que dá sabor, passar por toda a tribulação da vida e chegar no céu. Quando as pessoas começam a desanimar, quando as pessoas começam a dizer que está cansado, pode ver que parou de rezar. Mas quando está perseverando, é porque está rezando. O Senhor quer o Cristo ressuscitado resplandeça na nossa vida. Que não fique para nós somente uma informação do que Ele fez. Não fique só para nós assim, o Cristo ressuscitou. Não é tomar conhecimento que Cristo ressuscitou. É ter a experiência que Cristo ressuscitou. Porque a única coisa que nos carrega na vida é a experiência de Deus. No seu caminho de salvação, a igreja não caminha porque os apóstolos falaram ou porque o túmulo está vazio, mas porque a igreja tem a experiência do Cristo ressuscitado. E quem é a igreja? Nós. Nós temos que chegar a um ponto que essa verdade é tão própria nossa, da nossa experiência com Cristo ressuscitado, que não precisa prova nenhuma. Eu senti, eu vi, está aqui. Isso que para nós precisa ser. Por isso que é na nossa vida de oração, na nossa vida de meditação, na nossa vida de comunhão, nós temos que ter a experiência do ressuscitado em nós. É essa a experiência que nós precisamos. A experiência do ressuscitado em mim. Não preciso procurar prova para ninguém se Cristo ressuscitou ou não, porque eu tenho a experiência do Cristo ressuscitado. Entende? Isso para todos nós. Nós temos que ter a experiência do Cristo ressuscitado. E o que nos carrega na vida vai ser essa experiência. E mais ainda, o desejo de um dia
ressuscitarmos com Cristo e termos o corpo glorioso que Ele tem hoje, que é outra coisa. Nós vamos ter esse corpo aqui, não essa matéria aqui hoje. A matéria de Jesus tinha que ser a mesma, porque Ele é Deus. Mas a nossa matéria, na ressurreição dos mortos, a nossa alma, ela vai reconstituir o nosso corpo. Mas não esse corpo, mas uma matéria espiritual num corpo glorioso igual ao de Jesus. Já pensou você com um corpo glorioso? Já pensou você ressuscitado? Tem que pensar, nós temos que pensar, nós temos que desejar. A vida nossa é feita de ideais, a nossa vida é feita de ideais, é feita de busca, de desejo. Nós queremos, vamos atrás. Não é assim que acontece na nossa vida social, profissional? A gente tem um ideal, um desejo, vai atrás para conseguir aquilo. Pode ser um emprego, pode ser uma profissão, pode ser um bem, qualquer coisa. Pode ser uma garota, um garoto. A gente vai atrás, tem ideais e busca. Por que não termos ideais da eternidade, ideais do nosso corpo glorioso? Jesus prometeu que nós vamos ressuscitar igual o corpo dele, ressuscitado. Se nós começarmos a meditar na ressurreição de Cristo, na presença do Cristo ressuscitado em nós, e de um dia nós queremos estar com o nosso corpo ressuscitado igual ao de Jesus, a nossa vida muda, porque as nossas ações vão ser conforme os nossos desejos. Vão rezar mais, vão penitenciar mais, vão perdoar mais, vamos buscar mais sacramento, rezar mais, aprofundar mais. É que a gente deixa esse negócio meio em banho-maria, assim, stand-by. E a gente se preocupa com as coisas do mundo, com as coisas materiais, com as coisas sei o quê, e deixamos as coisas espirituais em segundo plano. E o que vai sobrar, o que é? As coisas espirituais. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos, sentado mesmo do jeito que você está. Vamos colocar no coração de Jesus esse desejo. Feche seus olhos. Pense no Cristo ressuscitado, nesse Jesus glorioso, nesse homem glorioso. Veja Ele na sua frente. Pense um pouquinho. Deseje estar com Ele todo dia, toda hora, todo momento. Deseje uma vida de intimidade com Ele, mais profunda, uma vida de mais amor, mais dedicação. Deseje ser igual a Ele. Veja você ressuscitado com Cristo. Veja o teu corpo também glorioso. Deseje que um dia você consiga chegar a ter esse corpo glorioso. Para que você tenha, para que eu tenha, nós temos que estar com aquele que tem o corpo glorioso, Jesus Cristo. Coloque no teu coração, coloque esse desejo, essa vontade de abraçar Jesus, de estar com Ele, de estar em comunhão com Ele. Não só de tocar nas suas chagas, mas de ter uma intimidade plena com Jesus. Coloque-se diante do Senhor.